Vasco da Gama, parada no Vascão. Fala, Breno. Vamos lá, informação inicial do Guilherme Amado no Metrópolis de que o Vasco acionou a Fundação Getúlio Vargas para tirar definitivamente o controle da Vasco SAF das mãos da 777. Hoje o controle é da Vasco Associação por uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro. A Câmara de Mediação da FGV já tinha sido contratada lá inicialmente e está no contrato entre Vasco Associação e 777 para o controle da Vasco SAF. A Câmara de Mediação funciona como arbitragem em possíveis problemas entre o CRVG e a 777 e foi acionada nesse caso para que ela decida, como está previsto em contrato, pela saída definitiva do controle da 777. Nesse caso, a empresa não perderia os 70% das ações, como acontece hoje, né? A empresa hoje segue dona de 70%. Só não tem o mando, né? Mesmo sendo sócio majoritário. Hoje, pelo que a gente já apurou e já viu de informações que veio lá de fora, há o interesse do fundo dono do Liverpool, da Inglaterra, que é a Fenway Sports Group, né, como um possível comprador no futuro das ações da 777 na Vasco SAF, mas por hora é apenas interesse. Né, seria o único interessado, ou pelo menos interessado de fato, né, que tenha feito algum contato, enfim. Vamos seguir acompanhando. Enquanto isso, o Vasco está de olho na venda do Luan do Palmeiras para o América do México, né, porque o Vasco tem 40% do passe do Palmeiras, fora 5% do mecanismo de solidariedade. E aí, se o Luan de fato for vendido do Palmeiras para o América do México, o Vasco teria quase metade do valor da negociação. E a venda está estimada em 4 milhões de euros, ou seja, o Vasco levaria 1 milhão e 800 mil euros. Hoje, na cotação, isso dá 10 milhões e 300 mil reais. Na situação atual, onde o Vasco está até cogitando empréstimos para poder tocar o futebol no resto do ano, seria um valor que viria muito bem a calhar. Vamos acompanhar também os próximos capítulos aí dessa negociação, já que o Vasco pode levar uma boa grana, Luan do Palmeiras pode ir para o América e o Vasco levaria mais de 10 milhões de reais, enquanto o Vasco vai juntando os cacos, né? Literalmente juntando os cacos, né? Bom, tomara que essa negociação com o Luan saia lá para a América do México, porque, né, pelo menos um alívio financeiro para o Vasco no momento, né, Gabriel? O Vasco está buscando formas de, digamos assim, sobreviver até que o Pedrinho encontre esse novo comprador. A gente não sabe também como essa situação vai se desenrolar na justiça, Azevedo. Esse é o meu medo. Cara, eu acho que isso não vai ser de resolução fácil e rápida, não, hein? É porque, assim, o Pedrinho conseguiu a primeira decisão favorável ao CRVG, né? Como o Breno se refere ao associativo. E aí ficou, né? Ficou essa decisão aí. A gente imaginou que ela seria derrubada até qualquer momento, né? A gente conhece a justiça brasileira, né? As decisões vão caindo com uma facilidade muito grande. E essa decisão não caiu. É óbvio que isso traz uma certa estabilidade para o momento, mas eu tô muito preocupado se daqui a pouco o Vasco começa a dar alguns passos com o Pedrinho e aí tem que voltar atrás, porque essa vem pode recuperar o comando. Porque o Vasco necessita de duas estabilidades. A política, né? A política, eu não digo essa situação do Vasco associativo e da empresa, mas eu acho que nesse momento a estabilidade financeira que não existe, né? Exatamente. E uma coisa vai meio que andar de mão dada com a outra, né? Assim, a venda do Luan, ela seria importante. Primeiro que aquele dinheiro inesperado, né? O jogador já nasceu, você vai faturar com aquele mecanismo, com aquela porcentagem que ele há de direito, e aí você acaba recebendo um reforço no caixa. Nesse momento, qualquer reforço no caixa acaba sendo muito importante. Mas ainda mais importante do que a venda do Luan, é interessante que o Vasco da Gama realmente caminhe no sentido de obter receitas de forma direta. O Pedrinho até vai anunciar daqui a pouco ainda, ele ficou de divulgar, o Vasco em si divulgar esse plano emergencial até que o Vasco negocie com uma nova empresa, a venda da SAF. Então que isso saia do papel, porque, veja bem, ao que tudo indica, estamos com tudo em dia no Vasco da Gama, né? O salário dos atletas, o andamento do clube no dia a dia tem funcionado. Porque esse nunca foi um problema da 777, né? Sim, a gente pode criticar outras coisas, mas o dia a dia dos atletas não era afetado, existia uma mínima estrutura para se trabalhar e o salário pingando em dia. Se isso daqui a pouco começa a não acontecer, imagina, com tudo andando mais ou menos certo ali em termos de dinheiro, em termos de salário de atletas, o Vasco tá levando de 4 do Criciúma, levando de 6. Não que o jogador vá fazer corpo mole, mas é óbvio que isso interfere no rendimento, é óbvio que isso interfere na motivação, no foco do atleta. Então, minha preocupação é essa. É claro que a gente está trabalhando aqui dentro de um cenário também que é incerto,
E seria até injusto da nossa parte já levantar suspeitas se o Pedrinho vai ou não conseguir dar andamento no dia a dia do Vasco. Mas não tem também como não ficar reticente em meio a toda essa problemática de se vem a dona, tem o controle, de repente vem uma liminar, derruba uma decisão da justiça, o Pedrinho passa a ser o presidente, ele tem que começar a definir as coisas, daqui a pouco isso pode mudar, enfim. Que o Vasco encontre um caminho sólido para ontem, né? Encontre uma solução, um novo investidor, uma nova empresa que venha assumir a SAF, porque é um passo que quando você dá à frente não tem como voltar atrás. Não dá pro Vasco agora voltar a ser associativo, voltar a ter uma outra ideia. O Vasco não tem uma obtenção de receitas suficiente para andar com as próprias pernas, precisa dessa situação da SAF e que o Pedrinho consiga trabalhar nesse caminho. Mas em meio a tudo isso tem um campeonato rolando, né? E o Vasco pontuando muito mal. Essa que é a minha preocupação. O Leandro, eu falei da estabilidade financeira e também política no Vasco, e ele coloca aqui, estabilidade no campo, muito importante. O campo é consequência de tudo isso, né? Você tendo dinheiro para investir na aquisição de bons jogadores, enfim, a estabilidade política, né? Para que o time, a comissão técnica tenham tranquilidade para trabalhar. Dentro de campo as coisas se resolvem. Não, só para ilustrar, quantos exemplos nós vemos no próprio Campeonato Brasileiro de equipes, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza ele não tem uma receita gigantesca, não, mas ele tem um ambiente bem estabilizado. O departamento de futebol tem trabalhado bem nos últimos anos. E aí você vê o Fortaleza ali, ó, do meio pra cima na tabela, disputando o título, jogou final de Sul-Americana. Lá no Nordeste tá meio que tomando conta, é hegemônico dentro da sua região. Só pra citar um exemplo de como nem precisa de tanto dinheiro. E o Vasco hoje tem, né, o dinheiro, por incrível que pareça. 777 gastou dinheiro nas 2 janelas, nos 2 anos em que comandou o Vasco. Só que aí é um ambiente conturbado, é uma troca de farpas, é o associativo que não se encontra com a empresa, é uma SAF perdida, deriva. É a empresa que não quer o associativo participando das decisões, né? É complicado demais. Vamos lá, o Felipe Maestro, agora à tarde ele foi anunciado como novo diretor técnico e depois de um pequeno imbróglio, né? Porque o Felipe no fim de semana estava assistindo ao Clássico junto com o Pedrinho e já tinha essa movimentação desde a última semana. E quando ele começou a trabalhar mesmo ainda, sem ser anunciado, já estava tudo certo, mas ele não tinha sido anunciado ainda. O Pedrinho chegou a falar sobre ele ao longo da semana, ou chegou a ser, melhor dizendo, né? Chegou a ser cogitar a não ida do Pedrinho para lá, a não ida do Felipe para lá, por conta de um processo da época ainda que era jogador, e aí isso poderia atrapalhar, acabou que isso não interferiu, e o Pedrinho, de fato, conseguiu efetivar o Felipe como diretor técnico do Vasco. Pelo que a gente apurou, essa função do Felipe no Vasco vai ser a seguinte, vai ser trabalhar junto com o Pedro Martins, que é o atual diretor executivo de futebol. Então faz parte de um processo não de reformulação, acho que reformulação chega a ser até uma palavra forte. É uma mudança, de fato, no futebol do Vasco, já que agora a gente tem, pelo menos momentaneamente, a gestão, o controle passado para o clube associativo e não mais com o sócio majoritário, que é a 777. Então, o Pedrinho, que está acima do Lúcio Barbosa, portanto, né, o chefe do Lúcio Barbosa, que é o CEO hoje, é o Pedrinho, presidente do clube associativo, que é quem gera o futebol. Então, o Pedrinho colocou um cara dele, né, que é o Felipe. A gente sabe que os dois são amigos, chegaram a treinar clube juntos, e o Felipe vai desempenhar agora essa função como diretor técnico. O Felipe e o Pedro Martins vão se reportar diretamente ao Pedrinho, tá? Vão se reportar diretamente ao Pedrinho. Era um cargo que estava vago desde a saída do Abel, a gente vai se lembrar do Abel Braga no final do ano passado, depois da saída do Paulo Brax, e aí o Abel Braga também saiu, né? Logo em seguida ele pediu para sair devido à saída do Paulo Brax naquela ocasião. Então o Felipe chega para ser essa função. A gente viu o Felipe como técnico nos últimos anos, então ele vai desempenhar uma função nova na carreira e tendo o aval e tendo a confiança do presidente Pedrinho. Então vai ser uma nova função para ele. E também a gente vai observar isso, né? Nessa mudança de clima. O Vasco está com um clima péssimo nos últimos dias. E é uma primeira mudança, né? O Pedrinho até falou sobre isso, que vai acontecer no futebol do Vasco. Vamos aguardar. Então hoje o Pedrinho acabou conseguindo efetivar. O Felipe então foi anunciado hoje. Diretor técnico, novo diretor técnico da Vasco SAF, vai trabalhar junto com o Pedro Martins e se reportar diretamente ao Pedrinho. Que coxa de retalhos se tornou esse comando do Vasco, hein? Bom, eu tenho falado aqui sobre a situação do Felipe, que é um novo contratado, foi anunciado hoje oficialmente, e eu realmente não sei o que esperar. Porque
os trabalhos que a gente tem referência do Felipe são trabalhos como treinador. Isso. São trabalhos ruins, tá? Vamos falar a verdade aqui. No Bangu ele foi bem, cara. Não foi, ele foi vice-lanterna do Campeonato Carioca com o Bangu, Mas a gente elogiava o time do Bangu aqui. Porque tocava a bola, É. o Cara, é Dinizinho, legal de ver jogar, mas não levava a lugar nenhum. né? levava a lugar nenhum. No Volta Redonda eu concordo que foi um fracasso. No Confiança também foi muito ruim. São trabalhos ruins. Eu espero, e acho até que isso pode ter acontecido, tá, gente? Que o Felipe tenha sido contratado pela competência e pela possibilidade de mudar o vestiário do Vasco. só pra gente e pontuar. não só por ser amigo do Pedrinho. Não, sim, a gente falou do trabalho dele como treinador, discordando ou não, enfim, mas que isso não interfere em nada, se ele é um bom ou mau treinador. É outra função. É, exatamente. Ele está sendo contratado por Posso outra função. levantar uma parada aí? Deve, de levante. levinho. Vocês não acham? Pode ser um movimento do Pedrinho, já pensando que lá na frente o Boina pode dar errado, ele já tem o cara ali. Porque não foi o Pedrinho que escolheu o Boina. Mas se O for Pedrinho chegou no esse meio. o cara... Tô falando que é uma ideia A, é um plano B. Eu já deixo aqui um cara A que bola de saiba segurança. fazer a função. Porque, assim, depois da estreia do nosso amigo Boina, né, a tendência é que o trabalho possa não dar bem. Mas aí eu já vou, de certa forma, concordar com o Vitor. Se for realmente um projeto, um plano B nesse sentido, seria desastroso pelo histórico do Felipe como treinador para Vamos lá. dirigir um Vasco da Gama. Se existe a possibilidade do Felipe assumir o Vasco, essa possibilidade é um absurdo. Se essa possibilidade não existe, eu não sei o que esperar dele nessa função, porque é uma função que eu nunca ouvi exercer. Eu acho que, na verdade, ninguém sabe, nem o próprio Felipe. E talvez nem o Pedrinho. É. É isso que a gente não sabe. Se ele chamou o Felipe por ser um cara, ele conhece de Vasco, é meu amigo, ele vai me ajudar. Ou se ele chamou o Felipe com um objetivo. O Felipe tem funções claras ou não dentro do Eu elenco. acho que Talvez é na base tenha do sido a improviso. questão da carga, do cargo de confiança. Mas né? cargo de confiança para fazer exatamente o quê? Cara, talvez essa ponte, né? Você é um diretor Fica técnico, ali, é no dia a muito dia ali, subjetivo. dia a dia com o jogador ali batendo ruim. E aí, irmão, o que não tá dando certo? É isso. Aí ele vai levar pro Pedrinho, olha só, o cara também. Eu acho que é isso, cara. Só isso pra mim justifica. É o cara que tem o perfilzão boleiro, que entende futebol, óbvio. O Felipe se capacitou pra ser um treinador, então ele tem as ferramentas necessárias pra entender o que tá acontecendo e ele transportar isso pro presidente. Mas eu acho que é meio que um improviso, ainda mais depois de tudo que aconteceu no fim de semana. Isso. A Roberta diz o seguinte, seria mais ou menos o que o Fred faz no Fluminense. Não, o Fred contrata jogadores também. Essa função no Vasco, em tese, é do Lúcio Barbosa. Ou No deveria Fluminense ser. não tem Na aquele verdade- executivo tão claro, né? E não é nem do Lúcio, né? Do Pedro Martins, que chegou e Isso. só teve Então, é outro problemas. que... E assim, o Pedro É. Martins é outro que é antes Pedrinho. Né? Acho que, no fim das contas, é quase que o Pedrinho... Espera, deixa eu botar alguém da minha tá confiança trazendo lá. pra ele É. essa responsabilidade, né?